falou. Só que o que me parece é que o Felipe não abre mão disso. E nesse cenário, ou o Pedro vai se adequar, ou ele não vai jogar, ou vai jogar menos. Acho até que essa conversa deveria partir do Zé Boto, que é um diretor com esse viés técnico. Mas o Felipe vai jogar sempre assim, é isso. Exemplo, que o André citou, o jogo do Palmeiras, dia 25, daqui a 2 domingos, fora de casa. O Flamengo vai atacar o Palmeiras dessa maneira, vai pressionar a saída de bola do Palmeiras assim, lá dentro. Essa vai ser a estratégia? Não, vou jogar de outra forma. Então o que você pensa? Quais são os planos? E ele já falou que um time tem que jogar pelo menos de 2 formas diferentes. Ele já falou isso em algumas coletivas. É o caso. Agora, se for jogar assim, ele parece um pouco radical demais nessa escolha, certamente vai ser difícil encaixar Pedro com o Arrascaeta. E acho também, aí eu concordo com ele, o seguinte, acho que para a evolução do jogo do Pedro, ele precisa aprender a participar mais do jogo sem a bola. Acho que vai fazer o jogo dele evoluir. Eu acho que isso é interessante para o jogador, sempre achei. Quanto menos ele for o centroavante que depende da bola chegar para gerar jogo, para gerar situação de gol, ele poder também participar mais, melhor. Ele vai ser um jogador melhor. E acho que ele pode vir a ser. Mas também tem que haver um entendimento de que ele tem muitos predicados e que ele tem muito a oferecer ao Flamengo. Então, acho que tudo passa aí por uma questão de bom senso, sem radicalismo. E cabe ao chefe dele cobrar, acho eu. Cobrar, questionar, discutir o assunto. Né? Sempre se falou, um dirigente de futebol tem que saber discutir com um técnico e tal. Né? O Boto não é esse cara? Então acho que ele deveria, a não ser que ele concorde com o Felipe Luiz, acho que tem que jogar só de um jeito, aí não tem saída. Aí vai ser assim. Vou começar falando da CBF, porque os clubes da Libra e da LFU emitiram um comunicado informando que vão apoiar Reinaldo Carneiro, presidente da Federação Paulista de Futebol, como novo presidente da CBF. Então, nesse comunicado, apenas Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Vasco, esses clubes da Série A, não assinaram esse comunicado, ou seja, não estão apoiando o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro. E aí eu fui apurar sobre os clubes cariocas, Botafogo e Vasco. O que vários dirigentes de vários clubes que assinaram esse manifesto aí falaram foi o seguinte: no entendimento deles, o Botafogo apoia Gilmar Mendes e o Vasco não quer ir contra o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por causa da recuperação judicial que o Vasco da Gama está em processo nesse momento. Então, só Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Vasco não assinaram esse manifesto apoiando o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro, como candidato a presidente da CBF. Muita coisa acontecendo nos bastidores e repito o que eu já falei em vídeos anteriores. Isso aí não muda nada no futuro do Ancelotti na seleção brasileira. O Ancelotti entende que ele assinou o contrato com a seleção, não tem nada a ver com o Edinaldo Rodrigues. Embora o Edinaldo Rodrigues tenha anunciado de uma maneira precoce para tentar se defender de um possível afastamento, porém foi em vão. Como vocês estão vendo aí, os clubes já estão até se movimentando nos bastidores para escolher o novo presidente da CBF, que deve ser o Reinaldo Carneiro. Portanto, é assim o futebol. 30 dias atrás, o Ronaldo Fenômeno tentou ouvir as federações, ninguém abriu a porta. Agora o Edinaldo afastado, todas as federações, 19 federações simplesmente foram contra o Edinaldo. Essa é a política do futebol brasileiro. Que zona é o futebol brasileiro? E por falar em seleção brasileira, galera, o Flamengo tem 5 jogadores convocados por Ramon Menezes para amistosos com a seleção sub-20 em junho, no Egito. Isso aí é uma preparação para o Mundial da categoria. Os 5 jogadores são Lucas Furtado, o goleiro Lucas Furtado, o zagueiro Iago, o zagueiro João Vitor, o João Souza, e o meia Ryan Lucas e o meia atacante Matheus Gonçalves. Vale destacar o seguinte: o Lucas Furtado vem fazendo bons jogos pelo Sub-20 do Flamengo, é bicampeão da Libertadores Sub-20, foi peça fundamental no título da Libertadores esse ano, inclusive deve ser titular no gol do Flamengo no Mundial que será disputado em agosto contra o Barcelona, no Mundial da categoria, obviamente, dentro do Maracanã, e essa foi a primeira convocação do Lucas Furtado. Outros destaques: o Flamengo não deve liberar o zagueiro João Vitor e o meia atacante Matheus Gonçalves. Por quê?
porque esses amistosos serão em junho, no mesmo mês, bem próximo do início do Super Mundial. E o Flamengo quer contar com esses dois jogadores para a disputa do Super Mundial, ou seja, eles farão parte da lista de 35 relacionados ou inscritos no Super Mundial que o Flamengo ainda vai enviar para a FIFA. Então fica essa curiosidade aí envolvendo esses dois jogadores. Se é certo ou errado, vou deixar para vocês opinarem. O Matheus Gonçalves, por exemplo, qual é a chance de ele ter oportunidade no Mundial? Talvez ele ganhe mais visibilidade na seleção sub-20? Não sei. E aí vale o questionamento para a diretoria botar na ponta do lápis e entender o que é melhor para o Flamengo e também para o atleta. E por falar em zagueiro, galera, uma curiosidade sobre Léo Ortiz, que para mim, já falei isso aqui, eu li isso em algum lugar, cara. Eu gostaria de dar os créditos para a pessoa que falou isso, porque eu gostei demais. O Léo Ortiz é o camisa 10 da zaga, concordo demais. Você que lançou essa no Twitter, eu lembro que foi no Twitter, parabéns. Porque é isso, de fato ele é o camisa 10 da zaga, joga muita bola. E ele está em busca de bater um recorde pessoal de número de gols em uma única temporada. Em 2020, pelo Red Bull Bragantino, ele fez 5 gols. E até o momento, em 2025, Léo Ortiz já balançou as redes 3 vezes. E ele falou sobre isso, sobre quebrar essa meta aí. Acredito que sim, espero que aconteça. Sempre focando no principal, que é manter a nossa baliza a 0, que é o principal objetivo de um zagueiro. Mas quando surgir a oportunidade, está preparado para ajudar a equipe nesses momentos. Tomara que ele consiga, né? Vamos torcer para que ele consiga, porque não é bom só para ele, é bom para o Flamengo também, obviamente. Galera, o Flamengo registra aí mais de 40 mil ingressos vendidos para o clássico contra o Botafogo. Eu falo Flamengo registra porque o Flamengo é mandante, obviamente. E o fato do Flamengo ser mandante contra o Botafogo, vocês sabem, clássico com o Botafogo é 90-10, ou seja, 90% de ingressos Flamengo, 10% Botafogo. Quando é no Newton Santos, obviamente é ao contrário. Só que dessa vez, o visitante, no caso o Botafogo, recebeu uma carga de 2 mil ingressos. Inclusive, eles já esgotaram essa carga. Por que isso aconteceu? Porque o Flamengo conseguiu, junto ao BEP, a equipe de segurança, vender também para a torcida rubro-negra nesse setor, o setor sul ali, vai ficar ali próximo. Mas como que isso vai acontecer? Eles vão fazer uma divisão, vai dar para separar, pelo menos foi o que o BEP garantiu que será possível. Então assim foi feito. E aí o Botafogo emitiu um comunicado oficial nesse sábado, reclamando disso, que teve apenas 2 mil ingressos disponíveis, sendo que o ideal seria 10% da carga, e não apenas 2 mil ingressos. A minha pergunta é o seguinte, gente, assim, e eu não falo isso de tom irônico, não, tá? É bem sério isso. O Botafogo, ultimamente, tem colocado um público muito abaixo no Newton Santos. Para que emitir um comunicado oficial reclamando disso? É só para esquentar, entre aspas, os bastidores? De verdade, não faz sentido isso. Não lota nem o Newton Santos. Teve um jogo aí, foi contra o Inter, que foi 4-0 Botafogo. Há menos de 10 mil pessoas presentes no Newton Santos. Estamos falando do atual campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. E repito, gente, isso não é tão irônico. Eu entendo, talvez, ingresso caro, horário, entendo isso tudo. Enfim, talvez eu não entenda, mas beleza, vamos botar aí na ponta do lápis. E aí vai emitir um comunicado oficial enorme reclamando, sabe? Falando que vai entrar com reclamação na CBF. Enfim, fica aí essa informação para vocês. E sobre a preparação, gente, Alan está fora do jogo, é desfalque certo, e o Pulgar vai ser reavaliado na manhã desse domingo, porque ele também vai comparecer ao CT na reapresentação, como os jogadores fazem. Os jogadores relacionados vão ao CT pela manhã, tomam um café e tal, se apresentam ao técnico Felipe Luiz. Ele também vai fazer isso, e aí ele vai ser reavaliado. Existe uma chance bem remota, porque ele nem no campo participou da atividade desse sábado. Então é uma chance muito remota mesmo. Eu não acredito que ele seja relacionado. E aí são 2 desfalques importantes, tendo em vista que o Gerson, expulso no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, está fora do clássico contra o Botafogo. E aí fica a dúvida. Como ele montaria, o Felipe Luiz montaria o meio de campo do Flamengo? Léo Ortiz, primeiro volante, e aí você bota Danilo na zaga com Léo Pereira, ou escala o jovem Everton Araújo? Conhecendo o Felipe Luiz,
eu acho que ele vai começar com o jovem Everton Araújo, porque ele já mostrou que gosta do Everton Araújo, em outros momentos colocou o Everton Araújo, mesmo o Everton Araújo sendo criticado. Então, enfim, eu acho que ele vai acabar colocando o Everton Araújo. E para finalizar nosso vídeo, galera, hoje saiu uma informação dizendo que o Flamengo está em negociação para contratar por empréstimo o ponta esquerdo Wesley, de 21 anos, do Al Nassr. Vamos lá, galera, vamos relembrar aqui quem é o Wesley, que atualmente está no Al Nassr. Ele é cria do Corinthians, repito, tem apenas 20 anos, se destacou com a camisa do Corinthians em 2024, fazendo 46 jogos, 5 gols e dando 3 assistências. Na temporada 2024-2025, ele chegou no meio ali, no Al Nassr, tem 21 jogos, 1 gol, 2 assistências. E aí fui apurar lá no Flamengo. O que me falaram foi o seguinte: Vene, esquece, o José Boto nem gosta desse jogador, é um nome que não está nem na nossa lista aí, aquela lista de 500 nomes que o scout fica monitorando, esse nome não está lá, então esquece, Vene, não vai andar, isso aí é cavada de empresário. Enfim, eu estou passando a informação para vocês aqui que uma pessoa do Flamengo me passou. E eu acho que também nem era uma boa contratação não, para ser bem sincero. Quero a opinião de vocês. Vocês topariam a chegada de Wesley? Manchester City está muito próximo de oficializar uma proposta de 35 milhões de euros, cerca de 223 milhões, para contratar o lateral direito Wesley, do Flamengo. Com apenas 21 anos, o jovem se tornou uma das prioridades do clube inglês, que já apresentou o projeto ao jogador. Wesley aprovou a ideia de atuar no futebol europeu sob o comando de Pep Guardiola, considerado um dos melhores treinadores do mundo. A informação foi apurada pela reportagem do Coluna do Fla, que destacou o interesse crescente dos Citizens no atleta rubro-negro. Apesar disso, a diretoria do Flamengo ainda está avaliando a proposta. O clube carioca estipulou um valor mínimo de 45 milhões de euros, 286 milhões, para liberar o Wesley antes do Super Mundial de Clubes, que será realizado em junho, nos Estados Unidos. O Flamengo quer maximizar o retorno financeiro com a venda de uma de suas maiores promessas recentes, formada nas categorias de base do Ninho do Urubu. A ideia da diretoria rubro-negra é manter o jogador pelo menos até a disputa do torneio internacional, visando fortalecer o elenco em busca do título mundial. Wesley, que já chamou atenção por sua velocidade, força física e capacidade ofensiva, é visto como uma peça fundamental para o time comandado por Felipe Luiz. Por outro lado, o Manchester City entende que o valor pedido pelo Flamengo está acima do mercado e busca uma negociação para chegar a um acordo satisfatório para ambas as partes. O clube inglês já começou a preparar a documentação para formalizar a proposta e espera uma resposta rápida do Flamengo. Então foi isso, nação. Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!